Olá, eu sou a Márcia, acadêmica do curso de Pedagogia da Unipar, e hoje eu estou aqui para dar uma aula de História para vocês. Mas antes de dar início à nossa aula, então, eu gostaria de saber algumas coisas de vocês. Por que estudar o que é política? Você já estudou sobre política? Todos devem saber o que é política? E todos devem estar a par do que é a democracia? O que é política e qual a sua ideia de participação? Para que a política é utilizada? O que você acha da política do seu município? A democracia? E onde surgiu a política? O que vem a ser a política então? A política é cuidar das decisões sobre problemas de interesse da coletividade. E por isso definiram a política como arte e ciência do governo, considerando que é a arte porque comporta e exige muitas invenções e uma sensibilidade especial para conhecer os seres humanos, as suas necessidades, suas preferências, seus caprichos, visando encontrar o modo mais conveniente de conseguir então a concordância de muitos e promover o bem comum. E consideram como ciência porque hoje existem várias ciências que estudam os comportamentos humanos. E assim, torna-se possível estabelecer cientificamente algumas regras, a vida humana em sociedade e sobre como os seres humanos devem reagir a cada situação. A palavra política, ela tem uma origem grega e ela foi usada por vários filósofos e escritores na Grécia Antiga, sendo especialmente importante para a compreensão do seu sentido primitivo a obra dominada, então, a política escrita por Aristóteles, um filósofo que viveu em Atenas no quarto século antes da era cristã. A política, então, ela é um conjunto das ações de indivíduos e grupos humanos, dirigindo-se a um fim comum, então, Um exemplo de senso comum que nós podemos citar é quando um trabalhador de determinada categoria, ele não suporta mais a baixa remuneração e as péssimas condições de trabalho. Decidem, então, iniciar um movimento de protesto e também a reivindicação. Estão tomando, então, uma decisão política. Eles pretendem atingir um objetivo que é de interesse de todo o grupo. Agora que nós discutimos, então, um pouquinho sobre o que é política, eu estarei dividindo vocês em grupo de 5 a 6 alunos, onde eu vou estar orientando e fazendo para que nós façamos, então, a simulação de uma eleição. E dentro desse grupo de discussão, vocês vão ter total liberdade de criação quanto à escolha do legado do partido que vocês vão estar criando, o plano de governo de tal partido, e terão no mínimo de 4 ao máximo de 8 metas. E dentro do grupo, os alunos devem eleger, então, o voto secreto, elegendo, então, um governador ou um presidente. Então, vamos ter a urna e também as cédulas. Nessas cédulas, vocês vão estar, então, elegendo ou o governador ou o presidente. Após, então, escolher, vocês irão depositar na urna. Agora que já fizeram isso, então, o governador ou presidente de cada grupo deverá defender a sua proposta para toda a turma. Para que assim, então, nós possamos fazer, vamos finalizar, então, com uma eleição geral e secreta para estar definindo quem vai ser o governador ou o presidente. Após essa atividade, nós vamos estar, então, trabalhando sobre as formas de participação política. Que vem a ser o que, então? A participação política
não é apenas uma participação eleitoral e muitas vezes é mais eficiente por outros meios. Na democracia representativa, o povo escolhe representantes e, através dele, manifesta sua vontade. E para a escolha dos representantes, foi criado o processo eleitoral, seguindo então as figuras do eleitor e também do candidato. Para que o povo escolha representantes autênticos, é preciso, antes de tudo, que haja plena liberdade de informação, permitindo as pessoas formarem livremente as suas opiniões com base no maior número possível de dados. Então, o que se tem verificado é que, ao lado dessas restrições que podem ser impostas pelos governos, existem o problema das empresas e dos interesses que controlam os meios de comunicação. A participação individual e coletiva, em caráter individual, cada um pode participar falando, escrevendo, discutindo, cobrando essas responsabilidades, aproveitando toda a oportunidade para acordar as consciências adormecidas. Isso pode ser feito em casa, nos lugares de trabalho, no clube, reuniões entre amigos, nos veículos de transporte coletivo, em qualquer circunstância em que as pessoas possam conversar, estar mantendo então esse contato, né? A participação coletiva se dá por meio de integração em qualquer grupo social. As formas e as finalidades imediatas das associações são infinitas. Basta um pequeno grupo de pessoas com alguns objetivos definidos e a posição de trabalharem continuamente em busca desse objetivo, para ser uma associação. A força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo, e isso tem sido demonstrado através da história, nos mais diversos lugares e nas mais diferentes situações também. Após nós trabalharmos então um pouquinho sobre as formas de participação política, nós estaremos então fazendo uma atividade. Essa atividade contém 5 questões. A número 1 diz o seguinte: com suas palavras, o que entende sobre democracia representativa? Número 2. O que acham de candidatos que usufruem de argumentos muitas vezes mentirosos, corrompendo as pessoas, na função de ganhar votos? Justifique. Questão 3. Quais foram as mudanças do processo eleitoral da antiguidade até os tempos atuais? Número 4. De que forma podemos contribuir para a participação na política? E por último, número 5, qual é a finalidade da participação coletiva? Após a realização dessa atividade, então, eu finalizo a minha aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho. Obrigada!